Obrigado. Para exaltar a sua apresentação, eu trouxe aqui algo diferente. Eu quero falar hoje sobre a inteligência da lei. Nós não podemos deixar de analisar que dentro das fases, muito bem apresentadas pelo doutor Ivan, as fases do processo, está dentro do caso real. E quem analisa isso, e aqui eu quero chamar a sua atenção, para perguntar quem é você agora, me ouvir, em que lado você está. Eu vou chamar você para você se posicionar como juiz, não como aluno, não como advogado, como juiz, que você vai entender. Quando você olha, o juiz olha para a fase do processo, ele vai olhar a proporcionalidade, a prevenção da arbitrariedade, e a pergunta dele é uma só: eu vou prender ou vou soltar? Essa é a condição. Então, quando ele olha para isso, ele vai direto para o Código Penal, artigo 33, diz assim, ó: início da reclusão, qual é? Início da reclusão começa assim no regime fechado, sem aberto à verdade. Ok? Dentro da prisão, privativa de liberdade. E é um conceito muito forte, é uma lei rígida. Então, para isso, para a emoção do juiz não estar ligado ao fato das circunstâncias, aí é que entra o advogado, para esclarecer algumas coisas. Né? E aí, na linha C do Código, do artigo 33 do Código Penal, está assim: ó: o condenado não reincidente, cuja pena seja igual, inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. Sobre qual condição? Como que é analisado isso? Nesse momento, o parágrafo 3 fala do regime inicial, e aqui está a inteligência da lei. Olha só, ele nos remete para o artigo 59, e aqui está um detalhe interessante. Aqui está o início da primeira fase. Eu achei muito engraçado que eu perguntei para a Daniela na última aula. Senhora, primeira, segunda fase, terceira fase e tal. Ela falou assim: não, meu filho, não é isso, terceira fase, né? Lembra disso? Você estava, na verdade, perdendo primeira instância. Vai estudar, meu filho. Meu Deus. Aqui está o início da dosimetria, primeira, segunda, terceira fase. Na primeira fase, aqui está o lado emocional do juiz, analisando a pessoa. Então, ele vai fixar o que? A pena base sobre qual ótica? Personalidade da pessoa, a culpabilidade do criminoso, os antecedentes dele, a conduta social, o que ele desenvolve dentro da sociedade, os motivos que levou ele a cumprir o crime, né, as circunstâncias, consequências, e principalmente aqui o comportamento da vítima. Pode ser que ele foi necessário ele cumprir um crime pela autodefesa. Qual foi a situação da vítima que causou o crime? Né? A definição da pena, então, ele vai majorar ou minorizar conforme as consequências aqui do artigo 59. E nesse caso eu não posso aqui deixar de citar o quanto a nossa Constituição é inteligente, que ela interage, ela conversa com o Código Penal. O artigo 5º, inciso, que eu não sei falar ele, tá? Vai lá? 46, inciso 46, artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção, brasileiros, estrangeiros, residentes no país, com direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. E ele vai citar os seguintes termos, que cabe a nós dizer o seguinte: eu tenho que ser analisado, ou qualquer um de nós. Quem garante que amanhã você não é um condenado, ou você não é um criminoso a ser analisado pela justiça? Qualquer um de nós vai passar por um problema. Nós temos que ter proteção. E o artigo 5º diz o seguinte, além desses aspectos: no inciso 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade. Olha isso. Perda de bens, multa,
prestação social alternativa e suspensão, interdição de direitos. Então, com esse entendimento da lei, conversando, aí nós precisamos de entender, locar aonde está o SUS. Então, houve crime, houve análise do juiz, o juiz foi lá no artigo 59, analisou, buscou entender quem é, o que ele fez, o nível de contextualização dele na sociedade, para ele minorizar, majorizar, para ele entender aonde que ele vai se enquadrar. E aqui eu coloquei essa condição da pena restritiva de direito, porque conforme a dosimetria, a análise da pena dele, se ele se encaixar, o crime dele foi isso, mas se encaixou 6 meses ou 4, então ele vai se encaixar na pena restritiva de direito, não tem suspensão. Ok? Primeiro fato é isso. Ok? Ok? Segundo, circunstâncias judiciais, abarca o artigo 59, que é todo o contexto que vai, depois de pesar a pena base legal, quais são as condições. Ok? Nesse caso aqui, fecha com os requisitos do artigo 77, muito bem posicionado com o Ivan, pena não superior a 2 anos, incidente de crime doloso, e aqui eu fecho a questão dos suicídios. Né? A imposição da troca da PDL pelo SUS é período de prova, será supervisionado pelo Estado, pelo juiz, entre 2 a 4 anos, com prestação de serviço, limitação de final de semana. Então ele vai trocar a prisão por imposição, que ele vai servir à sociedade. Falando do SUS sucessivo, e nesse caso aqui simultâneo da cassação, eu quero aqui condensar que o SUS sucessivo, a concessão de segunda suspensão é possível. Cumpre a pena, novamente ele cumpre outro crime, em um novo processo ele vai ser analisado no artigo 77 com os requisitos, com impeditivo, não ser crime doloso. E nesse caso, o condenado pode ter 2 ou mais lados, no caso do SUS simultâneo, essa é a terceira situação, o condenado em diferentes crimes, aqui é interessante, eu vou ser rápido aqui, nas condições. Ele vai ter que se enquadrar dentro dos concursos do crime, né? Material, crime distinto, ele cumpriu crime distinto e cada pena serão somadas por SUS. Formal, uma ação, múltiplos crimes. Atropelou gente, matou um monte de gente, uma ação, nesse caso, crime continuado, vários crimes idênticos. Então, vai analisar, é claro, obedecendo os critérios do SUS e o tempo da lei. Se ele cometeu qualquer uma dessa situação e ele passou o SUS, ele vai para a prisão direta. Né? Então, a cassação é a revogação dos requisitos que foi dado a ele no SUS. Ele estava preso, foi dado a ele as condições de reparar o dano, o descumprimento das condições impostas pelo juiz. Ele descumpriu cassação.